Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos demais presentes, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários desta doutrina consoladora, que nos revela, consola e redime. Hoje teremos o nosso irmão Paulo Machado, que é da Casa Ceará, Cenário de Maria. Ele vai nos trazer um trabalho muito interessante. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É muito importante as informações que ele traz para nós. E antes de começar os trabalhos, pedi a nosso irmão Fernando Guimarães para que faça a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a nossa presença aqui, que é muito importante, não é? Possamos sair daqui mais fortalecido, com mais aprendizado, possamos colocar em prática tudo que será dito nessa noite de hoje. Que Deus nos abençoe, abençoe a todos os nossos irmãos que não puderam estar aqui, aqueles que se encontram presos ao leito dos hospitais, os nossos irmãos moradores de rua, que é o mais importante, eles não têm como estar aqui, não é? Então vamos orar por eles, orar por aqueles que estão presos nos presídios, aqueles que estão sem poder se locomover, pedindo a Deus infinita misericórdia que abençoe a todos eles na santa luz e na santa paz. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, que essa é a casa de oração, a casa de aprendizado, ao qual, quando saímos dessa pátria terra, vamos levar muito conhecimento daquilo que nós não tínhamos antes de chegar ao centro caminhando para Jesus ou outros similares. Então, devolvo a palavra em prece ao nosso irmão Guimarães, o meu xará, que ele possa dar início aos nossos estudos nessa noite de hoje, com muita harmonia, com muita paz, com muita alegria de estarmos nessa casa. Que assim seja. E assim, meus irmãos, depois desta prece, vamos dar início aos trabalhos da noite e pedimos, por favor, que desliguem seus celulares. Ao nosso irmão Paulo Machado, muita paz, muita intuição na sua palestra. Boa noite, meus irmãos. É sempre uma alegria, né, estar no Caminhando para Jesus. Às vezes nos domingos, nas campanhas do Quilo, compareço aqui para trazer o material. E, em especial, na noite de hoje, trazendo aqui a vocês um assunto super interessante, que é um resumo, né, ou a minha ideia, ou a nossa ideia, a respeito da obra Brasil, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí esse desafio é super interessante, porque trata-se de uma obra escrita, né, no ano de 1938, pelo espírito de Humberto de Campos, que vocês também conhecem pelo nome de Irmão X, e não vale a pena a gente aqui explicar, porque o tempo vai tomar tempo, né? Do porquê o pseudônimo, mas se fez necessário. E ele utilizou-se da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, para, não é, ditar, vamos dizer assim, e Chico psicografar, essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a FEB, depois de estudar a obra minuciosamente, publicou. E a gente pode dizer que as obras de Chico são um anexo, né, ao Pentateuco da nossa doutrina. Nessa época, 1938, o presidente da nossa Federação Espírita Brasileira era o ilustre Luiz Olímpio Guilhom de Ribeiro, que muitos de vocês, não é, conhecem pelas suas obras, suas traduções dos livros do Pentateuco e etc. Portanto, era uma época áurea, vamos dizer assim, de nossa federação. Emmanuel ficou encarregado de fazer o seu prefácio. E vocês todos conhecem Emmanuel como o guia espiritual de Chico Xavier nessa última encarnação do Chico,
mas também aqueles que leram o livro há 2000 anos conhecem, né, Emmanuel no personagem, naquela época, de Públio Lentulus, que era uma espécie de chefe, senador romano, né, tinha um cargo acima de Pilatos, teve a felicidade de conviver com Jesus, mas fez uma escolha, vamos dizer assim, não pouco feliz, e vocês que leram o livro, né, sabem, e os que não leram, eu vou deixar a curiosidade para lerem a obra há 2000 anos. É um dos livros clássicos da doutrina espírita. Então, Emmanuel, em seu prefácio, além de outras coisas, diz o seguinte, abre aspas, porque se a Grécia e Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evoluídas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então, pelo prefácio, a gente já dá para ver de que trata-se de um movimento, né, grande. O Brasil vai ter, né, a sua hora no momento da história da humanidade. E continua Emmanuel dizendo o seguinte, se os outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias da separatividade e inundando todos os campos da atividade humana com uma nova luz. Eis, em síntese, o porquê da nossa atuação nesse sentido. Então, captamos que Emmanuel também faz parte dessa equipe que, né, junto com Humberto de Campos, trabalharam para nos trazer essa obra, da qual nós devemos estudá-la com carinho e, né, tirar os melhores ensinamentos, porque, né, o Brasil, quando chegar a sua hora, não vai tratar só dos aspectos da materialidade no mundo em que nós vivemos, mas como um modelo e um exemplo cristão, né, da nossa questão espiritual. Portanto, trata-se aí de um passo bem maior do que tiveram as outras nações citadas por Emmanuel. O espírito Humberto de Campos, que foi um grande escritor quando aqui encarnado pela última vez no nosso planeta, diz em uma nota de esclarecimento o seguinte, abre aspas, Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima de seu evangelho, a fim de que os seus rebentos dedicados florescessem de novo, frutificando em obra de amor para todas as criaturas. E continua ele mais na frente. E os verdadeiros aprendizes, os crentes sinceros, no poder e na misericórdia do Senhor, esperam com os seus laços obscuros, os seus labores obscuros, o advento da cristianização da humanidade, quando os homens, livres de todos os símbolos sectários da separatividade, poderão entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. Então vejam que uma, né, dessas maravilhas ocultas que o Espiritismo nos traz é uma que Jesus tanto frisou. Somos todos irmãos. Imagine, né, a nossa existência no planeta, como será maravilhosa quando a humanidade encarnada no planeta Terra entenderem e se tratarem como verdadeiros irmãos. As guerras, né? Essas coisas pequenas que acontecem no mundo, mas que prejudicam tanto a evolução do espírito,
deixarão de ocorrer. Porque nós nos veremos como irmãos. E aquele que, de fato, ama um irmão, só quer o bem dele. E aí a gente vai colocar em prática uma das máximas do Cristo, e só vamos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Por quê? Porque nos amamos reciprocamente. Jesus, então, por volta dos anos 1300, esse tablet não está me ajudando. Deixa eu colocar ele aqui. Jesus, por volta dos anos 1300, resolveu, visitar o planeta Terra. E aí conta Humberto de Campos, no seu livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele desceu com uma comitiva, e nessa comitiva havia a presença de muitos espíritos de escola. Resolveu Jesus, naquela época, visitar a Palestina, em especial ali pela Galiléia, por onde ele andou, para ver como era que estava a situação daquilo que ele havia deixado após a sua crucificação e ressuscitação e ida para o mundo espiritual, e ficou triste com o que viu, diz Humberto de Campos. A tristeza dele foi tão grande que um dos seus, vamos dizer assim, discípulos espiritual, chamado Eliu, se sensibilizou com aquilo e, conversando com o mestre, trouxe a Jesus a informação de que havia, do outro lado aqui do oceano, do velho mundo, umas terras, e que nessas terras já havia algum povo, e Jesus então se encantou com tudo aquilo que ouviu de Eliu, e diz Humberto de Campos que disse Jesus o seguinte: para essa terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sobre esse céu serão entoadas as hosanas mais ternas à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transportadas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho mundo, que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina de Deus. Continua Jesus. Aproveitaremos o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes dessa terra nova, e mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misteriosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. E aí o Brasil ganha, pela primeira vez, o título de coração do mundo, segundo a psicografia de Chico Xavier, de coração do mundo. E aí conta o livro que daí a alguns anos, o seu mensageiro Eliu se estabelecia na Terra. Por volta do ano de 1394, ele reencarna como filho de D. João I e de Dona Filipa de Lancaster, e foi o heróico infante de Sagres, que operou a renovação das energias portuguesas, expandindo as suas possibilidades realizadoras para além dos mares. Todos nós aqui estudamos história e todos nós aqui sabemos um pouco sobre o desafio dos portugueses, dos espanhóis,
de enfrentarem com suas naus, aqueles navios sem tecnologia, que hoje é fácil navegar para quem tem um barco bem equipado, mas naquela época não havia sonar, não havia comunicação, não tinha nada, e as pessoas se aventuravam, né, mar afora sem saber o que iria enfrentar, de monstros criados, né, pela falácia dos marinheiros, monstros que muitas vezes nunca existiram, até, né, os desafios, vamos chamar assim, do sobrenatural, que nós sabemos que não existe, mas das questões, né, de espiritualidades que ocorriam também dentro dos navios. Então, gente, esses homens foram realmente homens de coragem. E o infante Dom Henrique foi uma figura de proa, né, em Sagres, ou seja, uma figura de destaque, e patrono da Escola Naval Portuguesa. Foi o terceiro filho do rei João I, nasceu em Porto, na cidade do Porto, no dia 4 de março de 1394, e ele constituiu, ao longo da sua vida, um grande impulsionamento, né, na expansão dos descobrimentos portugueses. Então, era graças a ele, que fazia parte da família real, né, vamos chamar assim, ministro da Marinha, e fazia com que os homens se empolgassem, os capitães de naus, né, criassem interesses, muitas vezes financeiros, muitas vezes de descobrir, não só nas Índias riquezas, na África riquezas, mas também de descobrirem a terra que mais na frente seria chamado de América. E assim chegaram os portugueses à ilha de Santa Cruz nos idos de 1500, concretizando os planos de Jesus no mundo espiritual, materializando, né, a pátria ou a terra em que Jesus denominou no passado recente de coração do mundo. Quem estuda história associado com geografia sabe que as colônias espanhóis, né, e as colônias da Inglaterra, elas não tiveram, digamos assim, aquilo que aconteceu aqui no Brasil. Então, o espírito Humberto de Campos coloca lá uma informação super interessante, e ele diz o seguinte: e foi assim que o minúsculo Portugal, que vocês conhecem, sabe que é um país pequeno ali na Europa, já no finzinho da Europa, né, pequeno, e talvez naquela época, ou como também nos dias de hoje, o país mais financeiramente pobre da Europa. E aí o Humberto de Campos diz o seguinte: e foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar, como contra flamengos, ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima. Então, a gente tenta imaginar a dificuldade que deve ter sido para Portugal de manter isso aqui sob o seu domínio. E quando a gente estudou história, a gente ouve invasão holandesa, invasão francesa, invasão espanhola, de outros países da Europa que tinham interesse na riqueza das terras. E como Portugal, não é, sendo o país mais pobre, sendo o menor país, conseguiu manter essa nação, não é, digamos assim, una, diferentemente do que aconteceu no continente americano do norte, não é, que as nações se dividiram, e nós sabemos que os Estados Unidos é enorme, mas que cada estado é independente. Eles têm, cada estado, a sua legislação, o seu governo, e ele se reúne por uma questão, né, democrática ou política. Ele não é uma nação como o Brasil, uno. E aí continua o espírito Humberto de Campos e disse: nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. As possessões espanholas se fragmentaram. Chile, Peru, Bolívia, tá? A gente olha, o resto da América é toda dividida, só o Brasil que é uno. E ele diz, né? As possessões espanholas se fragmentaram, formando cerca de 20 repúblicas diversas. Os Estados Unidos do Norte
devem a sua posição territorial às anexações e às lutas de conquista. A Louisiana, o Novo México, o Alasca, a Califórnia, o Texas, o Oregon, surgiram depois da emanação das colônias inglesas, ou melhor, do surgimento da emancipação das colônias inglesas. E aí ele diz, só o Brasil conseguiu manter-se uno e indivisível na América entre os embates políticos de todos os tempos. Porque tentativa houve de separar o Brasil, de dividir o Brasil. A prova são as invasões que nós sofremos. E aí Humberto de Campos conclui dizendo o seguinte, é que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do orbe não se podia fracionar. E aí a gente passa a refletir e tirar conclusões, e que realmente só uma força divina para fazer com que Portugal tenha, né, conseguido essa façanha de manter essa extensão territorial tamanha, indivisível, administrada por uma única, né, vamos dizer assim, pátria-mãe. E aí, gente, o coração do mundo estar implantado. Somos o Brasil, coração do mundo, nomeado por Jesus, e, de certa forma, gozamos de uma proteção conforme nós podemos deduzir das palavras de Humberto de Campos, que realmente só uma ajuda divina para que a gente tenha conseguido até os dias de hoje ser essa nação enorme, rica, não é? De certa forma unida, quando a gente sabe que existem forças de interesses que geram desunião. E aí nós passamos, né, a estarmos naquilo que o livro considera vias de conquista à condição de pátria do Evangelho. Porque nós não podemos, né, ser cegos. O Brasil ainda não tem a religiosidade que Jesus está esperando que nós venhamos a conquistar. Nós não podemos ser crianças e dizer que somos a pátria do Evangelho efetivamente. Estamos em via de conquistar essa condição moral de sermos, no futuro breve, né, reconhecidos pelo próprio Jesus, de que, de fato, somos, né, a pátria do Evangelho. Por que a gente fala isso? Quando a gente olha a situação social do nosso país. Então, Elio, que é um assessor de Jesus nesse ramo das relações sociais, né, no mundo espiritual com relação ao mundo material, deve estar trabalhando muito para que a gente se reconheça na condição de seres humanos irmãos e que deixemos de admitir certas situações que a gente reconhece no Brasil. Enquanto houver um irmão nosso passando frio, passando fome, morando em rua, né, nessa situação de miséria em que a gente muitos encontram aí fora, sem uma sensibilidade social, para que a gente se mova ou que a gente se movimente para acabar com essa miséria, a gente não pode se dizer uma pátria do Evangelho. Por quê? Porque está faltando amor ao próximo. Então, a gente precisa, de certa forma, caminhar nesse sentido, e é o que a gente vai buscar, né, trazer para os irmãos agora, essa condição de que estamos em vias de merecermos o título de pátria do Evangelho. Primeiramente, surgiram os índios, né, diz Humberto de Campos, que eram os simples de coração. E, em segundo lugar, surgiram os sedentos de justiça, que eram aqueles que nos livros de história nós lemos, né, que Portugal mandou para cá. Aqueles que a sociedade de lá não queria por alguma razão e foram, digamos assim, expatriados ou condenados, né, a viverem aqui no Brasil, e lógico que eram os sedentes de justiça. Eles se sentiram
né, injustiçados por terem que abandonar a sua pátria e vir morar num território desconhecido. E aí Humberto de Campos diz, né, os sedentos de justiça divina, e mais tarde vieram os escravos, com a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Observe que o povo brasileiro é um povo manso. Não é um povo, né, belicoso. Nós vemos, né, em muitas situações em que poderia existir uma revolta popular e a gente vê o povo aceitar, o povo se acomodar, o povo, né, aguentar certas coisas que a gente às vezes fica, né, se sentindo injustiçado. Mas é uma característica do povo brasileiro, a mansuetude. A fraternidade, nós estamos ainda em trabalho. Muitos já aprenderam da fraternidade. Muitos se condói com uma criança na rua pedindo, né, nas vidraças dos nossos automóveis. Muitos se condói com os nossos velhos dormindo em praça pública, passando necessidade. Mas a nossa fraternidade ainda não alcançou um nível onde a gente venha, né, a exigir das forças governamentais e exigir da sociedade um comportamento que faça com que essa situação venha a cair por terra. Então, estamos trabalhando, né, essa questão da fraternidade, muitos já alcançaram, mas o percentual ainda não fez com que a nossa sociedade desse o salto. Naqueles dias longínquos de 1500, diz Humberto de Campos, já se ouvia no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Jesus, então, passa o controle da missão de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para um outro assessor seu. E aí, assume o controle da missão agora um espírito que para nós tem o nome de Ismael. E aí conta a literatura de Humberto de Campos o seguinte: que uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericórdia do Cordeiro, Jesus. Complacente sorriso debailava os lábios angelicais e suas mãos liriais impunham largo estandarte branco, como se um fragmento da sua alma radiosa estivesse ali dentro, transubstanciando naquela bandeira de luz o que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigiu-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, e sua voz ressoou com doçura. Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constitui a terra do cruzeiro. Receba-a nos teus braços de trabalhador devotado de minha seara, como eu recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. E aí a gente percebe que Jesus estava cumprindo ordens de Deus e não poderia ser de outra forma. E Ismael assume o desafio de transformar essa multidão que habita o nosso país numa multidão que tenha um comportamento que nos faça justiça ao título de, né, pátria do Evangelho. E aí o processo começa, né? E diz Ismael a Jesus. Diz Jesus a Ismael, eu estou confundindo. Reúna, Ismael, as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento, para aí
Transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Ela será a doce paisagem ditada do Tiberíades, que os homens aniquilaram na sua voracidade de carnificina. Então, observe que Jesus está dizendo, ela será. Portanto, o projeto é divino. Jesus, o administrador. Ismael, o gerente. E nós, os trabalhadores. Temos que cumprir com a nossa parte. Para quê? Para que aqui não se repita o que ocorreu na Palestina e até os dias de hoje, muitas vezes, a gente toma conhecimento de uma carnificina que se realiza naquela área que aniquilou, vamos dizer assim, ou dificultou o processo, né, da implantação do cristianismo naquela região. Daí, Jesus transferiu para o nosso, né, país. Continua Jesus dizendo a Ismael, guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema de tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus e, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas de Jesus e, banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação o impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira que Jesus havia entregado, né, tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste escrevera o lema imortal: Brasil, Cristo e caridade. Aliás, gente, eu estou, né? Deus, Cristo e caridade. E aí a gente começa a ver, não é, que a palavra caridade tem uma suma importância na vida de qualquer cristão. Caridade em que sentido? Naquele que os Espíritos nos ensinaram. Né? Benevolência para com todos, indulgência para com todos e perdão incondicional das ofensas. Quando a gente conseguir viver isso, com certeza, o lema Deus, Cristo e caridade estará implantado, pelo menos em nosso coração. E de coração em coração, né, alcançará uma coletividade. E essa coletividade, conseguindo esse comportamento, com certeza, né, receberá o título de pátria do Evangelho, porque ali, de fato, se pratica, se vive, né, o objetivo e as palavras de Jesus. E assim se inicia a implantação da pátria do Evangelho, segundo o livro de Humberto de Campos. O século XIX, que surgia com as últimas agitações, né, provocadas no mundo pela Revolução Francesa, estava destinado a presenciar extraordinários conhecimentos, acontecimentos. No seu transcurso, diz Humberto de Campos, cumprir-se-á a promessa de Jesus que, segundo os ensinamentos do seu Evangelho, demandaria as claridades divinas do seu coração sobre toda a carne, para que o Consolador reorganizasse as energias das criaturas a caminho das profundas transições do século XX. E aí os irmãos vão de lembrar que é no século XIX que surge a nossa doutrina. E observe que a nossa doutrina nos preparou e nos prepara para todas, né, as transformações que vieram no século XX e que estão por vir no século XXI, porque iremos alcançar a condição de um planeta de regeneração. Mas para que isso aconteça, que nós aqui fiquemos, o que é que a doutrina nos diz? É preciso que nós nos preparemos para, né, obtermos em nós o ensinamento do Cristo que diz: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Então, temos que fazer por onde ser escolhidos,
para estarmos aqui quando vier essas transformações já previstas, né, por volta de 1938, conforme a literatura. Mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, que vocês conhecem, muito conhecido como Napoleão, e já o espaço, ou seja, o mundo espiritual, se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. No mundo espiritual, já se planejava, né, esses surtos de progresso da nossa parte. Então, vai acontecer no século XX aquilo que nós vemos acontecer na nossa doutrina, né? Uma doutrina que surge com o objetivo de quê? De nos fazermos espíritos melhores. O desafio da doutrina espírita, gente, muita gente confunde, né? Mas é transformar a humanidade em espíritos melhores. Porque quando a gente conseguir esse entendimento e essa vivência, o mundo se transformará, a Terra se transformará, né? E é isso que a gente chama de estágio de transformação planetária, de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. Mas o trabalho começa no coração e na mente de cada um. E aí, conta Humberto de Campos, que assembleias espirituais reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. No mundo espiritual, eles se reuniam buscando missionários para reencarnarem dentro desse projeto, né, de transformação da humanidade encarnada na Terra. Em uma das assembleias, presidida pelo coração misericordioso e Augusto do Cordeiro, foram destacados um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos de todos os tempos. Observa a importância da tarefa que esse irmão iria fazer. Ele traria nesse surto conhecimentos que iriam abalar, né, as deduções ou as conclusões dos sábios de todos os tempos. E aí continua Humberto de Campos dizendo: foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Nascia, né, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec, né, concatenador da doutrina espírita. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleitude de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coajudá-los nas individualidades de João Batista Rustem. Quem aqui não conhece, ele editou uma obra chamada Os Evangelhos de Rustem, que é uma obra difícil de estudo, complexa, mas que Allan Kardec diz na sua doutrina, na doutrina que ele nos trouxe, que um livro a ser estudado. E aí Humberto de Campos diz que Batista Rustem, né, veio para organizar o trabalho da fé. O auxílio de Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, o auxílio de Gabriel Delane, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no velho mundo e ditando-as com as necessidades complementares. Portanto, Kardec recebe a missão de Ismael, desce ao planeta, reencarna, mas não reencarna sozinho, porque dentro de todo o projeto de Deus, a gente sabe que existe uma multidão de espíritos trabalhando para ele.
Aqui, Humberto de Campos citou alguns, mas a gente sabe que desde muitos anos antes do Cristo, 500 anos antes de Jesus, já havia um cidadão chamado Platão, considerado um dos sábios do mundo, que sua doutrina muito tem a ver com a doutrina espírita. E assim surgiu o espiritismo na Terra. Mas o espiritismo ele não teve seu início diretamente na França, na cidade de Lyon. A princípio, ele surge nas Américas, na América do Norte, não é? Num vilarejozinho chamado Hydesville, uma cidadezinha, uma vila nos arredores de Nova York. E ali conta a literatura que, na casa de um pastor metodista, né, da família Fox, começa a acontecer fenômenos físicos e as batidas eram constantes e não se conseguia ter paz nem sossego para dormir. Isso incomodou de certa forma a ele, que ele procurou auxílio dentro do seu movimento religioso e da sociedade onde ele vivia, e estudiosos da época passaram para lá estudar o que estava ali acontecendo. E conta a literatura, né, que essas zoadas foram estudadas e que as duas crianças, filhas dele, né, do Fox, começaram a, de certa forma, ter intimidade com o espírito que ali se apresentava, provocando zoadas, né, um espírito, vamos chamar de batedor, dentro da doutrina espírita, no Livro dos Médiuns, a gente encontra essa categoria de espírito, e que, conversando com esse espírito, elas duas criaram um método de perguntas e respostas. Então, uma batida para sim, duas batidas para não. E assim começou o diálogo, e nesse diálogo elas descobriram que se tratava de um espírito de um mascate que havia sido assassinado pelos antigos habitantes daquela casa, cujo corpo havia sido enterrado na sala. E aí os estudiosos que estavam tentando entender o fenômeno fizeram a escavação e encontraram esse corpo. E aí esse fenômeno de comunicação com os espíritos por intermédio de batidas começou a escapar do domínio, do sigilo dessa família e tornou-se de conhecimento público. E aí, naquela época, os homens, como sempre, capitalizaram o fenômeno que passou a ser, inclusive, utilizado em cassinos. E assim a espiritualidade superior, que não queria esse tipo de comportamento, faz com que, né, aquilo que começou na Europa fosse transferido, na América fosse transferido para a Europa, e em especial, não é, na França. E aí, em Lyon, começou os fenômenos das mesas girantes, porque o processo já havia se desenvolvido e os espíritos, já em contato com os homens, haviam criado, né, certos métodos de comunicação e de realização de fenômenos. Kardec, ou melhor, nessa época, Hippolyte Léon, tinha um amigo chamado Fortier, que, como ele, estudava o magnetismo. E, num determinado momento, chega para Allan Kardec e diz que as mesas giravam, né, flutuavam, davam pancadas, né? E Kardec diz, ó, isso aí nada me espanta, porque dentro do magnetismo, bons magnetizadores também conseguem realizar esse fenômeno. E aí Fortier vai embora e ele, não aceitando o convite de Fortier, fica na, vamos chamar assim, situação de um espectador à distância. O tempo passa e, alguns meses depois, Fortier volta a Kardec e os dois conversando sobre as mesas girantes, Fortier revela a Kardec que as mesas girantes agora estão dando respostas inteligentes para perguntas inteligentes. E aí Kardec muda completamente de atitude e o desinteresse pelo estudo daquele fenômeno torna-se interesse. E assim ele passa a participar, né, das sessões e começa as questões das suas perguntas filosóficas, das suas perguntas sérias, né, perguntas que trariam para nós, os encarnados do porvir, informações importantíssimas quanto ao nosso futuro espiritual. Assim surge a doutrina no mundo. Mas acontece que os franceses também, né, como o europeu, de uma forma geral, capitalizou o fenômeno e começaram a haver uns comportamentos que não deveriam acontecer. E aí diz Humberto de Campos o seguinte:
Na América do Norte, em Hydesville, um vilarejo de Nova York, na casa de um pastor evangélico, a família Fox passa a viver experiências mediúnicas. Logo, tais fenômenos passam a ser utilizados para exploração financeira, migra, então, os fenômenos para a Europa, especialmente a cidade de Lyon, na França. A Europa recebe a nova revelação sem conseguir aclimatizá-la ao seu coração atormentado pelas necessidades mais duras. As próprias sessões mediúnicas são ali geralmente remuneradas, como se fossem fenômenos se processando tal somente pelas disposições estipuladas num contrato de representações. E aí conclui Humberto de Campos: no Brasil, todos os espíritas sinceros repelem o comércio amoedado nas suas sagradas relações com o plano invisível, conservando as intenções mais puras no ósteo da sua fé. Então, nós espíritas sabemos que não existe no espiritismo a cobrança de nada. Não há dízimo, ninguém aqui está obrigado a cooperar com nada, porque o nosso objetivo é o quê? É transformar o ser humano em um ser melhor. E damos de graça aquilo que de graça recebemos. Portanto, o espiritismo chega no Brasil, essa nação que vem sendo preparada pelas reencarnações no plano espiritual que Jesus programa, de espíritos cada vez mais sensíveis, né, à, digamos assim, civilização ou à cristianalização do ser. E aí Humberto de Campos vai relatando na história do espiritismo já no Brasil e diz que numa dessas assembleias houve-se na alocação de Ismael, ou na palavra de Ismael: descerás às lutas terrenas com o objetivo de concretar as novas energias do país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Então, a gente observa que aquilo que a gente vem dizendo, ainda não alcançamos a condição de pátria do Evangelho. Mas o esforço é grande, no mundo espiritual e no mundo material. E aí, diz, né, Ismael ao seu discípulo querido: arregimentarás todos os elementos dispersos com a sua dedicação e o teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos da reforma e da regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força da perseverança e da humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do Evangelho. Veja que convite está fazendo Ismael a esse espírito que recebe a missão de encarnar para reunir, arregimentar, incentivar e orientar uma multidão de espíritos à renovação. Diz ele: se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Sobre aquela bênção maravilhosa, diz Humberto de Campos, a grande Assembleia dos Operários do Bem se dissolveu. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia quem? Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Gente, é interessante. Olha, a gente anda o Brasil todo, mas quando se fala de Chico Xavier e de Bezerra de Menezes, todos os espíritas conhecem. A obra de Bezerra é uma coisa maravilhosa. Fizeram um filme, coitado, que eu li, assisti. Pelo amor de Deus, se eu fosse um homem de caneta, eu tinha baixado uma lei para que aquele filme parasse de ser exposto, porque o filme não dizia 10% do que é Bezerra de Menezes. Né? 10%. Porque a obra de Bezerra é grandiosa, gente. Olha, não tem
um dia que se haja uma reunião espírita nas casas espíritas no Brasil, que Bezerra de Menezes não seja citado, que Bezerra de Menezes não seja, não é, tido como exemplo e modelo de dedicação e de, não é, ensino para nós do que é ser um espírito. Portanto, assume Bezerra de Menezes nessa encarnação essa missão grandiosa e assim continuamos a nossa jornada para nos tornarmos a pátria do Evangelho. Temos recebido, gente, no Brasil, encarnados em missões elevadas, né, inúmeros espíritos. Quando a gente lembra de Chico Xavier, a gente sabe que, além de Chico, que ficou conhecido na mídia, existem inúmeros irmãos que têm na sua natureza as qualidades do Chico Xavier. Só que eles passaram e não foram percebidos, né? Eles não conseguiram sair do anonimato. Mas quem aqui não conhece aquelas senhorinhas que no interior são chamadas de benzedeiras? Observe o comportamento moral daquelas criaturas. Vejam como elas viveram as suas vidas. E quando a gente pega e transforma na vida do Chico e faz um comparativo, a gente percebe de que elas são espíritos também evoluídos. Só inúmeros outros. Né? A gente fala de Chico, mas tem inúmeros outros. Se a gente fosse aqui citar, a gente ia citar uns 20 nomes de espíritos que desenvolveram missões grandiosíssimas no Brasil. Como nós temos espíritos que estão enfrentando expiações duríssimas no Brasil. Como nós temos espíritas em provação fortíssimas no Brasil. Existe uma diferença entre expiar e dar prova. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente reconhece aquele que expia quando ele sofre reclamando. E a gente reconhece aquele que dá prova quando ele sofre resignado. E a gente para observar a vida das pessoas que Deus coloca em nosso convívio, tanto religioso como profissional, como familiar, e a gente percebe isso, de que a doutrina espírita está certíssima, que o Evangelho está certíssimo. E aquele que sofre revoltado, ele não consegue tirar bom usufruto do sofrimento, e porque não estudou a lição do Evangelho, o bem sofrer, né, vai ter que reencarnar para, digamos assim, se burilar. E aí temos recebido todos esses espíritas, né? E todos eles passam pelo quê? Pela prática e pelo ensinamento do cristianismo revivido, que o espiritismo tem em muito ajudar, não é? Em muito ajudado nessa nossa peregrinação em busca, não é? Do merecimento de sermos reconhecidos como a pátria do Evangelho. Os projetos de Deus, meus irmãos, vocês sabem que muitas vezes ele é atropelado pelos homens. Não é que nós tenhamos o poder de desfazer o que Deus quer. Observem o processo. Jesus observa na Palestina que ali a sua doutrina não iria ter o futuro que ele espera. Transfere para o Brasil, convida os seus auxiliares a reencarnarem como exemplo e como modelo e como incentivadores para que nós realizemos o trabalho. E aí a gente para e reflete. O que fizemos nós com a lei mosaica? Vocês sabem que Moisés recebeu o decálogo. Ali está a lei divina. Mas tem um outro código, que a gente chama de lei mosaica, onde consta 600 e poucas leis, que eram leis humanas, que Moisés teve, não é? Que dizer que Deus assim mandava, para quê? Para ser obedecido. Mas era uma legislação humana. E aí, Deus vendo que o seu processo não estava dando certo, por quê?
O 5º mandamento dizia: não matarás, e na lei mosaica, o cidadão tinha o direito de matar, de tirar a vida do outro. Então, por lado, uma lei divina dizia: não matarás. Pelo outro, os homens estavam tirando a vida dos outros e ainda se julgando de estar praticando a justiça. Então, houve, né, digamos assim, esse desacerto dos homens com relação ao projeto divino da primeira revelação. E aí vem Jesus e nasce no seio desse povo e diz: gente, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhes o cumprimento. E aí vocês sabem o que fizeram com a doutrina de Jesus. Quando Jesus parte, por volta do ano 382, Roma assume como religião oficial o cristianismo, não por fé, não por crença, mas, não é, pelas questões que Constantino, o imperador da época, assim o fez. E surge no mundo uma deturpação do cristianismo. E, em nome do Cristo, nós fizemos as cruzadas, as indulgências. Não é? Tanta coisa que a humanidade, não é, hoje vê com os olhos da tristeza. E aí, o cristianismo passou por essa fase de dificuldade e veio a reforma protestante, que deu no que deu. E agora estamos nós, os espíritas. Uma doutrina que tenta reviver o cristianismo, que quer que nós nos transformemos na pátria do Evangelho. Então, estamos estudando tudo aquilo que o Mestre nos ensinou e absorvendo aquilo que o Mestre disse que o Paráclito, que o Consolador faria, nos trazendo novos ensinamentos. Para quê? Para que nós nos transformemos em seres melhores. Nossa missão é não só nos transformarmos, mas como transformarmos aqueles que nos cercam. Não com palavras, mas com exemplo. Porque a palavra dita muitas vezes fala uma coisa e as nossas atitudes falam outra. Então, temos que ser cristãos nos atos. E aí, essas nossas células, que Humberto de Campos chamou de surto, esse surto dentro da humanidade encarnada no planeta, chamado doutrina espírita, no entender de Humberto de Campos e da literatura, né, é uma das alavancas que Jesus assiste, que Ismael acompanha, para que nós participemos, cada um, desse processo de regeneração da humanidade. E se a gente conseguir no Brasil implantar um sistema aonde o Evangelho, além de ser lido, seja absorvido e praticado, aí com certeza, quando isso se tornar um hábito coletivo, o nosso país vai merecer o título de pátria do Evangelho. Portanto, o livro, né, ele é uma realidade que estamos em vias de conquista. Somos o coração do mundo? Assim disse o Mestre Jesus. Nos tornaremos a pátria do Evangelho? Assim quer o Mestre Jesus. Está dependendo de nós. Então, que cada um de nós arregace as mangas e absorva o cristianismo intelectualmente e na vida, na prática, nas nossas atitudes. Para quê? Para que sejamos nós aquela célulazinha de transformação a todos que nos rodeiam. Muita paz para todos. Obrigado, Paulo, por essa explanação tão bem esclarecida para todos. Uma verdadeira viagem na história. E o Brasil já é um celeiro material, já que alimenta parte do mundo. E como você bem disse, agora caminha para o celeiro espiritual, para que todo o universo se envolva nesse projeto de Deus, queira ou não, irá acontecer.
Então, para concluir os trabalhos da primeira fase, eu peço a nossa irmã Márcia para fazer a prece. Pai Celestial, Mestre Jesus, Maria Santíssima, mentores desta casa de oração e de trabalho, agradecemos por mais esse dia de estudos, esse dia de esclarecimentos, que todos nós possamos continuar e procurar seguir os ensinamentos de Jesus, sanear esse nosso Brasil através de pensamentos positivos, através de preces, pedindo também sempre a Ismael, eu faço isso sempre, proteção para o nosso Brasil, proteção para as injustiças sociais, proteção para a criminalidade que ainda é tão alta, a questão das drogas, feminicídio, tantas outras coisas ainda que mostra que ainda estamos bastante atrasados. Mas sabemos que vamos progredir, já progredimos bastante e vamos chegar lá. Que a gente possa pedir sempre a Ismael que proteja nosso país, que proteja nosso Estado, que proteja os nossos dirigentes, os nossos governantes, o nosso presidente, para que haja uma modificação em cada setor que tanto é carente o Brasil. Uma terra, um país tão rico, onde só se fala um idioma, não se tem dialeto nenhum, e que é com tantas riquezas e que a gente ainda vê tanta injustiça social. Então, pedimos a Deus que novos tempos venham, estão por vir, com a evolução de todos nós. Que assim seja. Passo a palavra ao meu irmão para finalizar os trabalhos na sua primeira parte, em nome de Deus. E assim concluímos os trabalhos da primeira fase. Mantenham-se harmonizados para o passe. Muita paz para todos.